Olá, gente, tem Lobo na área, André Wolf nas paradas de sucesso novamente, para a gente começar mais um videozinho. Das 42 cartas que o livro propõe, faltam apenas 3. Estamos na famosa antepenúltima carta. Estamos agora definitivamente encerrando essa playlist de cartas e depois vai ser dedicada exclusivamente a métodos, estudo, pesquisa, tiragens, algumas outras informações do livro que eu estou observando, que eu vou fazer vídeos falando sobre algumas coisas sobre o que o livro ensina a fazer, apesar do livro ensina a fazer, não a mim, eu não faço. A única coisa que eu utilizo deste livro simplesmente são as cartas em si. Eu não sou, eu já disse, volto a dizer, volto a repetir, eu não sou bruxo, não sou wiccaniano, não pertenço a dogma nenhum. Eu sou um pesquisador, estudioso, amante de cartas. Contudo, porém, todavia, vamos aos nossos famosos 3 vídeos em 1. Começando pela primeira parte, o que é que a carta tem? A carta da semana é essa daqui, agora dá pra ver o nome, né, porque eu tinha botado a câmera no invertido e toda vez que aparecia isso aqui saia ao contrário. E a televisão está no lugar, está no lugar correto. Sou eu que ainda não me acostumei com isso. Vamos dar uma olhadinha o que é que esta carta tem. Gente, eu já preparei o resumo das 3 últimas cartas e eu vou fazer todas de uma vez, mas só vou liberar nas datas que eu estou prevendo. Então vamos para essa aqui logo, para ela sair logo nesse final de semana. E as outras para a semana que vem, uma no meio da semana e outra próxima do final. Ok? O que é que a carta tem? Estou botando ela aqui na frente do meu note, analisando. Primeiramente, a carta, para variar, vai aparecer aqui. Você vai observar que a carta vai estar aparecer aqui desse lado. O nome da carta já está dizendo, a bola de cristal, onde o elemento essencial e principal é uma bolona bem grande no meio da carta, meio que apoiada em cima de um tronco de árvore. E se você for observar no seu miudinho da carta, que eu estou observando agora, esse tronco de árvore tem alguns pequenos símbolozinhos escritos que apoiam a nossa bola cristal, que está mais para a lua do que bola, apesar da pintura, né? Mas ela parece muito com a lua. Nós vemos aqui o símbolo do Sol, Vênus, a famosa lua para cima, temos o Mercúrio e este símbolo final que eu não estou conseguindo identificar parece muito o símbolo do chakra do terceiro olho, que é aquele que tem o símbolo aqui e como se fosse 2 gotinhas na lateral, mas aqui não identifica muito bem que símbolo é esse, mas os outros símbolos é o Sol, Vênus, a lua como fazendo um sorriso e o símbolo de Mercúrio. Isso aqui eu acredito que deva ser as 3 luas, só que está num formato meio estranho, confesso a vocês que está num formato esquisitíssimo. Vejamos agora a questão do que é que tem além da bola de cristal, né? Aqui você vê, por exemplo, local, questão de local, onde é que se encontra a bola de cristal. Aparenta ser um bosque, numa grama verde. Ele está apoiado em cima de uma árvore meio que tivesse sido podada, ou então onde é um local onde é uma sustentação da bola de cristal, é como se fosse um tronco de árvore, e isso beirando um rio. É muito importante esse rio, viu? De acordo com os significados que eu vi aqui, beirando um rio de águas correntes, porque a água com a pintura observa-se que esta água está fazendo um movimento. Aí tem pequenas flores aos arredores, mostrando a beleza. Nós temos uma árvore lá atrás, com alguns galhos descendo, né? E uma coruja branca, linda, com os braços abertos. O que é que tem de importante aqui que eu vejo assim? A questão da coruja, gente, que a coruja é uma carta à parte. É uma das cartas faltantes, né, das 3, é uma das cartas faltantes que por pura coincidência ela resolveu aparecer, porque a próxima, por incrível que pareça, vai ser ela. E o último se chama o Livro das Sombras, a última carta. Então essa é a imagem
que formam a bola de cristal. Uma imagem bonita, certo? Bem assim, tem um significado, a visão dela tem uma coisa meio que oculta. É como se você for observar a bola no meio, é como se você virasse a carta e ela fosse assim uma coisa à parte, o restante fosse uma ampliação de uma imagem fora da própria bola. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas ela dá essa impressão de que o que está ao redor da bola é totalmente diferente da imagem dela. É como se fosse dois tipos de ambientes diferentes no mesmo local. Vamos agora para a nossa terceira parte. O que é que essa carta apresenta de informações? Como eu falei, sempre a segunda parte é falando das informações que o livro geralmente faz menção sobre alguma informação, uma coisa ou outra sobre a bola de cristal. Porque já que o assunto é a bola de cristal, então são todas as coisas envolventes a ela. Pronto. A primeira informação, o primeiro dado que se fala sobre a bola de cristal, que a bola de cristal é um instrumento utilizado por místicos ou pessoas dentro da espiritualidade que tem uma visão um pouco mais ampla, utilizada como um instrumento de divinação. Bom, aí eu estava quando eu estava lendo o livro para poder sentir a mensagem, porque essas cartas elas estão meio que me aflorando demais. Eu estava me lembrando de um detalhe a respeito dessa palavra aqui, ó, divinação. Porque existe uma diferença entre adivinhação e divinação. Eu já tinha lido isso em algum local sobre essa diferenciação das pessoas que jogam cartas, sobre a divinação e a adivinhação. Adivinhar, todo mundo já sabe qual é o significado disso aí. Adivinhar é tentar supor uma possibilidade de uma coisa, né? Então adivinhar é supor ou imaginar uma resposta ou algum evento ou uma coisa que nem aconteceu, a pessoa nem sabe se é. Então ela meio que chuta, ela meio que imagina uma coisa na mente dela que vai ser algo. Então isso é tentar adivinhar algo que ela não sabe o que é. Quais são as chances de acerto disso? Meio a meio, 50-50. A não ser que a pessoa viaje demais na maionese. O que é divinação, aonde eu li? Divinação é uma palavra que eu vejo que era assim, na explicação, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, na parte de tarô, oráculos, essas coisas. Divinação é diferente de adivinhação, porque divinação era o nome que era dado à ação ou momento em que a pessoa entraria em contato com uma parte divina. Certo? Ela iria entrar em contato com a parte divina. Ela ia buscar o divino, para que a partir disso, se houvesse alguma atitude, algum conselho, alguma coisa. Por isso que é chamada divinação, divino ação, certo? Possa ser, se isso que eu estou falando não for verdade, alguém bota aqui embaixo, gente, não procede a informação. Mas são coisas que a gente lê, e a gente sabe que um diz uma coisa, outro diz outra, e quem é a verdade? Não estou aqui vendendo verdade para ninguém, eu estou simplesmente repassando uma informação que eu li. Então, divinação era quando os homens iam buscar os oráculos, os homens iam buscar pessoas, objetos, lugares atrás das divindades em busca de responder perguntas que normalmente eram sobre seu futuro, que aí passava a ser a adivinhação. Agora, a divinação é a ação de você ir em busca do divino atrás de uma conectividade com ele, com intenção de encontrar respostas. Então, divinação seria isso. As bolas de cristais, segundo a informação, as bolas de cristal são feitas de cristal mesmo. Cristal lapidado, transparente. Certo? Então, cuidado para quando você vê essas coisas por aí, você não confundir bola de cristal com vidro. É bem semelhante. Ela serve para a exploração da psique.
ela serve para a exploração da psique. Hoje você está vendo que está bem diferente da carta do feitiço, que estava escura, hoje já está iluminado demais. Você vê aqui só uma variação de luminosidade, porque o sol hoje está com tudo. E quando ele está assim, meu amigo, aqui fica luminosidade total, absoluta. A bola de cristal ela serve para explorar a psique, ou seja, analisar o que você tem dentro da mente. Quais são as imagens, aquilo que você possui dentro da cabeça, certo? Ela vai tentar pegar, buscar dentro de você próprio as imagens que você planta aqui e que estão geralmente guardadas no subconsciente ou no consciente. Quarto ponto, ela serve para adivinhar o futuro. Olha aí a diferença. Adivinhar o futuro. Não é adivinar o futuro. É adivinhar o futuro. Ou seja, deduzir uma coisa sobre o amanhã que não se tem certeza. Adivinhação são coisas que não tem certeza. Possa ser que a pessoa acerte. Mas é como eu disse, é 50-50. Pode ser e pode não ser. Certo? Só existe possibilidade de 30-30 se for 3 coisas. Né? No caso, como as possibilidades é acertar ou não acertar, só são 2, então só dá 50-50. Acerta ou não. Agora, se eu tivesse uma terceira outra opção, aí o negócio ia pesar mais, né? Estatística, né, gente? Matemática, é isso aí. Aqui ele faz uma recomendação, a quinta informação, ele faz uma recomendação sobre aonde você botar esta bola de cristal, né, na sua mesa e como é o local para você preparar isso. Eu achei esse negócio um pouco sombrio, mas a carta em si você vê que ela tem um efeito escuro, ela é um ambiente meio que escuro. Então aqui ele diz o seguinte: essa bola de cristal ela tem que ter uma base que sustente a bola, como a árvore, só que não precisa necessariamente ser uma coisa parecida com uma árvore, pode ser um apoio, e ela deve ficar sobre uma toalha de cor escura. Ela não pode estar em lugares numa toalha de cor clara. Um cômodo com pouca luz para facilitar a clarividência. Acredito que essas recomendações têm a ver com a questão da refração da luz. Lugares muito iluminados, a luz atravessando sobre o cristal, ela vai provocar muita luminescência nos lugares. Aqueles efeitos de luz pelos cantos, como você faz quando você bota um espelho. Então eu acho que ela vai meio que atrapalhar um pouco a sua visão. E ela com um local mais escuro, ela meio que você focando, porque você tem que focar muito, pelo menos o que eu vejo em filmes, em onde já tem algo sobre isso, a pessoa ela olha bem muito para a bola e ela vê uma imagem. É como se aquilo que ele está vendo, o cristal, ele refletisse aquilo que já há dentro da mente da pessoa. Então, já que dentro de si ela não consegue enxergar dentro de si própria, ela vê isso fora dela, por meio acredito que o efeito que o cristal possua para poder trazer essas imagens. Aí a pergunta que não quer calar: você acredita nessas coisas? Não sei. Não sei, porque eu nunca passei por essa experiência. Eu vi simplesmente efeitos em filmes, a gente vê esses, como a gente chama, shorts do YouTube, Instagram, gente fazendo palhaçada, aquele negoção todo, toda aquela palhaçada com uma bola de cristal que não é bola de cristal, na verdade são bolas, são efeitos que faz aquele raiozinho por dentro. Aquilo ali não é bola de cristal. A bola de cristal realmente é uma bola feita de um material belíssimo, que o cristal é belíssimo, sem nada de raiozinhos dentro. Então eu não posso dizer se é verdade ou não, porque eu nunca tive essa experiência e nunca encontrei ninguém que fizesse isso e que me dissesse alguma coisa que fosse útil. Então eu não posso dizer para você se eu acredito ou não nisso, porque, como eu falei, eu não tenho essa experiência. Então, gente, essas são as informações sobre a bola de cristal. Agora vamos aos nossos significados. Esta carta, gente, é uma carta bastante interessante. E ela arrasta um pouquinho de cada carta espalhada do baralho. Uma das coisas que ela fala, né, é que você está em um momento em que você está vendo as coisas além das ilusões e das distrações, certo? Você está com uma visão mais ampla, você está com uma visão além de mais ampla e sim, ao mesmo tempo focada.
você não está gastando sua atenção, a sua visão com pequenez, com coisas medíocres, pequenas. Quem sabe você esteja vendo detalhes em coisas importantes. Porque no momento que você vai gastar toda a sua visão, sua atenção com bobagens que nada que acrescentam à sua vida, você está vendo coisas nos seus detalhes, no seu miudinho, que você não conseguia observar. Porque as distrações, a finalidade delas é isso. E uma das distrações que hoje está tirando as pessoas da sua vida natural é esta aqui, ó. Porque tem gente que nem sequer vive mais. Só vive em função disso. Mas é o que, né? Modernidade. Então, se você está vendo as coisas além do que elas podem mostrar, obviamente você vai para um segundo nível, que é a segunda informação que a carta fala, que a partir do momento que você começa a focar, começa a ampliar a visão, você começa a ficar ciente dos vários planos presentes na sua vida. Mas o que eu falo dos planos, eu não estou falando de planos de planejamento que você vai fazer ou deixar de fazer, mas sim os planos energéticos. Primeira, terceira, segunda, quarta, 10ª, 8ª, 9ª dimensão. Você percebe que as coisas estão diferentes. Você começa a perceber que há algo diferente no ar, que não pertence a isso aqui, que você sente que alguma coisa está se aproximando de você. Então você está ciente desses planos, você está ciente desses mundos. A partir do momento que você... Aí vem a terceira informação, juntamente com essa. A partir do momento que você observa que você está com uma visão além do que você pode mostrar e que você tem ciência desses planos existentes além do nosso, você se desprende das limitações, das restrições da matéria, da terceira dimensão, que é o que os olhos enganam, porque é o que simplesmente você acha que vê, você acha que a vida se resume a isso aqui, você acha que o universo, o mundo só se resume em matéria, no que você pode ver, no que você pode pegar, no que você pode sentir, provar ou ouvir dentro deste mundo, que é simplesmente o senso em que os sentidos prendem a mente, a matéria. Quando você ultrapassa isso, você começa a viajar pelos reinos. Você começa a ter acesso a coisas que você não tem costume. Então tome cuidado. Por que tomar cuidado para você também não se perder com essas viagens? E no momento que você viaja nesses reinos, você começa a procurar, a buscar aquilo que tanto se deseja. Porque não é que a resposta esteja no lado de lá, mas que possa ser que lá se mostre o melhor caminho, né, ou mostre o melhor caminho para você seguir o seu caminho, o seu rumo, em direção àquilo que você quer. Que as coisas dessa terra não ajudam muito quem busca algo para o crescimento próprio. Geralmente a quarta dimensão para lá já tem um certo nível de desprendimento das coisas daqui. Então, meio que você tendo toda essa percepção, você vai começar a buscar nas outras dimensões aquilo que você quer para si, ou pelo menos a melhor forma como você encontrar o que você quer. Com a visão já treinada, você sabe identificar potenciais. A partir do momento que você começa a observar que as coisas elas são mais além do que o que elas mostram, que tudo tem aura, tudo tem energia, tudo tem campos vibratórios, tudo tem o seu corpo e o além do corpo, aquilo que fica ao redor, que os olhos não conseguem ver, mas que de uma certa forma você aprendeu, treinou sua visão para ver essas coisas, faz com que você comece a identificar o potencial que as coisas possuem. E a partir daí, começar a ter possibilidades de realização, de concretizar aquilo que você deseja. Porque meio que, por exemplo, se você sabe que tal coisa, você vê além do que você pode... que é o olho, você tem a capacidade de ver além do que o olho pode enxergar, você vai perceber que tal coisa, tal momento, tal pessoa ou tal situação vai gerar algo.
Ou seja, você já está prevendo, você está indo além do que aquele momento, aquela situação está mostrando. Então, quando você observar, quando você faz isso, você observa que aquilo ali vai além, você está vendo o potencial. Vai acontecer tal coisa se isso ficar assim ou assado. Vocês estão entendendo, né? Você vê um acontecimento, você olha para aquele acontecimento, aí você percebe que aquele acontecimento ele vai estar abrangendo algo maior que as pessoas não conseguem perceber. No momento que você vê aquele acontecimento e você consegue perceber que ele está indo um pouco além do que o olho consegue enxergar, você começa a pensar na possibilidade de aquilo gerar algo. Ou seja, você já tem uma ideia do que aquilo está se tornando e no que aquilo vai se tornar, criando a possibilidade de concretizar algo que a sua mente está lhe chamando a atenção e que quem está ao redor não está sabendo. Então é meio que você vê algo e fazer uma previsão de um evento que ninguém consegue enxergar a não ser você. Ou seja, antecipa coisas. E a partir do momento que você começa a antecipar essas coisas, você tem na mão a possibilidade de começar a observar tudo ao seu redor e fazer com que as coisas, elas meio que, não que você manipule, mas meio que estejam a seu favor para que você possa realizar o que você busca. Outra informação é que a partir do momento que você se torna clarividente, que é o nome que se dá às pessoas que conseguem ver além do que a matéria consegue mostrar. Quando as pessoas elas têm esse dom de enxergar além das coisas e perceber que vai gerar uma outra situação que os outros não conseguem ver, ela vai meio que gerar um isolamento do mundo, vai gerar meio que um isolamento das pessoas. Por quê? Um dia antes, à noite, bem dizer, ontem à noite, quando eu estava lendo o livro, e me veio várias coisas para falar. E uma delas é sobre isso aqui. Com a clarividência, com a clareza da visão, ocorre como consequência o isolamento do mundo. E aí eu estava pensando, por quê? Por duas opções. Primeiro que as pessoas, quando souberem que você sabe fazer isso, elas vão se sentir incomodadas. Por que incomodadas? Porque meio que você vai saber o que é que as coisas vão gerar. Então elas vão ficar com medo de você dizer para elas geralmente alguma coisa ruim. E meio que elas vão se afastar. A segunda, ou então achar que você é doido. Que é o que normalmente acontece quando as pessoas não conseguem entender os dons que algumas pessoas têm. Então, quando você tem o dom da clarividência e você começa, por exemplo, tem gente que tem a mania que tem esses dons, aí fala demais para as pessoas, aí a pessoa começa a ficar, fulano me disse isso, fulano disse aquilo e acertou, fulano disse aquilo e acertou, aí começa a ficar com medo do fulano. Porque geralmente quando ocorrem essas visualizações futuras, ou então essa percepção de interpretar um acontecimento que gerará outro que ninguém consegue perceber, é meio que a pessoa fica com medo. Fulano é a boca do desastre, porque normalmente algumas pessoas só sabem falar sobre coisas ruins. Fulano, presta atenção, não faz isso por causa que pode acontecer isso. Fulano não faz isso que de repente pode não sei o que. Fulano vai ser assim que vai acontecer contigo. Começa a falar demais e a pessoa começa a ter medo da pessoa. E meio que os outros vão se afastando. Há quem se aproveite da situação. Aí chega junto, mas é aquele tipo de gente que não vale a pena ter por perto. Mas aqueles que têm medo disso, eles vão se afastando. É uma das possibilidades que eu imaginei isso aqui. Mas existe uma outra possibilidade. Quando a pessoa tem o dom da clarividência de enxergar esse futuro recente, baseado em cima de um acontecimento, ou então um futuro próspero, uma possibilidade de futuro mais adiante, ele começa a perceber que, primeiro, ele vai ter que aprender a controlar a língua para não falar demais, Ele sabendo que isso incomoda algumas pessoas, ele vai se sentir meio que diferente, vai se sentir um pouco estranho. É como se tivesse se transformado num bicho. Um bicho que não é igual às outras pessoas, porque consegue ver coisas que os outros não veem e os outros não gostam.
E também possa ser que ele vendo essas coisas, ele vai perceber qual é o nível de pessoa com que ele convive e meio que vai querer se afastar. Não é as pessoas se afastar dele, ele mesmo vai querer se afastar porque ele sabe o que é que aquela companhia, aquela pessoa, aquela situação, aquele lugar, aquele ambiente vai gerar. Então ele meio que se afasta, porque ele já tem a visão do além do acontecimento para um futuro próspero ou então um futuro mais para adiante. Então possa ser que seja isso o fato de fazer com que a pessoa se afaste, ou é por meio das pessoas se afastarem por medo, ou é a pessoa mesma se afasta querendo algo melhor para ela. Aí eu acho interessante isso aqui que fala no livro, eu botei aqui algumas referências sobre o que também tem na carta. Você observa que na carta tem um rio. Tem um rio corrente. Ele pega, deixa eu ver aqui. Ele vem fazendo assim e segue. É um rio e de águas bastante correntes, fortes. Não é que nem o lagozinho ou o riozinho do feitiço, que tá aquela coisa bem mole devagar. Aqui você vê que a pintura mostra que é um rio de águas correntes e de correnteza forte. A carta ela fala numa coisa interessante. Ela faz uma menção a alguns elementos da natureza, mostrando justamente a consequência final das pessoas que têm esse tipo de dom. Ele menciona que a chuva produz gotas. Essas gotas elas vão em busca dos rios e os rios vão em busca dos oceanos. Ou seja, pequenas coisas, uma situação que gerou outra e que gera um fim. Começa com uma chuva, o acúmulo das chuvas formam as gotas. O acúmulo das gotas elas se convertem em rios e os rios, as águas dos rios, elas têm a tendência de buscar o oceano. Então é uma sequência é uma sequência da própria natureza com a finalidade de começar aonde termina. Porque quem sabe, entende do ciclo da água, sabe que o oceano é que forma as nuvens. E aí gera todo esse efeito novamente. Mas a carta da clarividência mostra que são os detalhes que vão levando as coisas aos seus verdadeiros rumos, locais, vontades e intenções. Aí, baseado em cima nesta comparação, nesta referência que ele faz da chuva, ele diz assim: siga seu próprio curso, em que encontrará outros rios, e que esses mesmos rios irão encontrar o mesmo oceano que o seu. Ou seja, se você se afastar das pessoas ou as pessoas se afastarem de você, continue. Você vai encontrar no seu caminho, sendo fiel a ele, encontrará pessoas ou rios, como ele chama, você é um rio, que você está correndo em busca de algo, de chegar em algum lugar. Você vai encontrar outros rios que irão caminhar com você e que vão desaguar no mesmo oceano que você também busca. Quem sabe você seja apenas só mais um que tem esse dom e que se sente perdido. Então, pessoas que têm dons especiais geralmente são mal interpretados, mal entendidos e muitas vezes são jogados nos hospícios, nos manicômios ou então locais de pessoas que acreditam nos outros ter algum tipo de desajuste ou desequilíbrio mental, mas nada mas não, quem sabe nem seja apenas uma forte como eu posso dizer, um forte dom que ele não consegue controlar. Então não se preocupe sobre o seu futuro, se é a questão de você se sentir só. Às vezes é melhor só do que mal acompanhado, mas acredite no que você sabe, aperfeiçoe seu dom mais e mais, e você com certeza você terá visão ampla o suficiente para encontrar pessoas iguais a você e que vocês vão seguir pelo mesmo rio até cair no mesmo oceano, na mesma finalidade que acredito eu ser o crescimento pessoal. Então, gente, essa aqui foi a carta da bola de cristal. Agradeço a todos, tem lobo na área e a fera tá solta.